E eu estou de volta para te contar que a Secretaria de Estado de Programas Estratégicos concluiu uma das etapas do relatório de zonificação do território do bioma amazônico maranhense, que propõe o desenvolvimento social e econômico, sem deixar de lado também a preservação ao meio ambiente. Assunto para conversar aqui no estúdio com o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, que também é muito atuante em projetos aí que fala de desenvolvimento socioeconômico, de preservação ambiental. Bom, sobre esse relatório do zoneamento ecológico do Maranhão, porque como nós estávamos conversando aqui no intervalo, são vários biomas, né, aqui no nosso estado, que é bastante diverso. É um relatório muito interessante, que é uma etapa ainda, nós vamos ter outra etapa aí, até ser encaminhado à Assembleia Legislativa. Eu quero saber, na prática, o que isso vai trazer para o Maranhão? Bom, boa noite, Bianca, boa noite, telespectadoras do programa TV Guará. É com muita alegria que participo do programa e é uma oportunidade muito boa para a gente esclarecer um pouco sobre o zoneamento ecológico e econômico que nós estamos apresentando aqui no nosso estado. Essa questão do zoneamento é um marco na história do nosso estado, do Maranhão. Há muitos anos se fala, mais de 30 anos se debate essa questão do zoneamento ecológico e econômico. Após a aprovação do Código Florestal no Congresso Nacional, houve a necessidade da gente implantar o ZE nos estados. Mas isso não avançou, não é só aqui no Maranhão, em vários estados. O Maranhão vai ser o primeiro estado do Nordeste a apresentar o seu zoneamento. E nós começamos pelo zoneamento ecológico e econômico do bioma amazônico. Nós temos três biomas, o bioma amazônico, o bioma do Cerrado e o bioma do semiárido, que é aquela região que limita ali com o estado do Piauí. E para que fazer esse zoneamento? O zoneamento é para identificar as áreas onde se pode plantar um determinado tipo da agricultura, onde pode se criar gado, onde pode se criar peixe, enfim. É um diagnóstico, né, que possa dar segurança jurídica aos empresários, produtores rurais e, acima de tudo, dar sustentabilidade. O que a gente vive no estado do Maranhão hoje é uma insegurança jurídica muito grande, inclusive uma grande dificuldade para os produtores conseguirem financiamento junto aos bancos, porque não tem um zoneamento definido. Então a gente precisava avançar, o secretário Luiz Fernando fez essa coordenação desse trabalho, em parceria com os pesquisadores da UEMA, com a Embrapa, com o INVESC, e avançou bastante. Uma coisa que a gente há 20, 30 anos não conseguia fazer, foi feita em 9 meses. Portanto, acho que demos um grande passo e agora vamos fazer as audiências públicas nos municípios para ouvir a população, apresentando o trabalho que a gente concluiu e depois vamos encaminhar o projeto para a Assembleia. A gente vê aí essa proposta de um desenvolvimento social e econômico, ao mesmo tempo que a gente vê também a questão da preocupação ambiental. Existe algum diálogo com o governo federal com relação a essas ações aqui no estado? É claro, a gente tem tido um diálogo institucional com o governo federal. Recentemente, o governador Flávio Dino participou de uma reunião com o presidente Bolsonaro e os governadores da Amazônia Legal para discutir essa questão ambiental. Você sabe que essa questão tomou uma discussão, tornou-se uma discussão internacional, né? Ela ultrapassou o Brasil, principalmente por conta das queimadas. E aí houve vários debates, houve desdobramento com as reuniões de governadores em Belém, com 11 ministros. Aí, nesse desdobramento, eu já passei a conduzir esse processo. Depois tivemos uma outra reunião em Brasília com os embaixadores da Noruega, do Reino Unido, da Alemanha e com o embaixador da França, que são grandes financiadores desses projetos, principalmente da Noruega, que financia o Fundo Amazônia. Debatemos, apresentamos nossas propostas e, ao final, tivemos uma outra discussão com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentando essa discussão. Cada governador apresentou suas propostas e ele definiu algumas regras para que a gente pudesse receber alguns recursos. E nós tínhamos duas fontes de recursos para o combate aos incêndios, para a elaboração do ZE, você vê a importância do ZE, e para a regularização fundiária. Nessas discussões ficou definido que o primeiro fundo, que era o fundo da Petrobras, oriundo de recursos adquiridos da Lava Jato, cerca de 1 bilhão e 60 milhões, seria dividido. Uma parte ficaria com o governo federal,
630 milhões, e outra parte ficaria com os estados, 430 milhões, para que a gente pudesse fazer o combate aos incêndios, as preservações ambientais, naturalmente, preservando as comunidades tradicionais, que são os indígenas, os quilombolas, dando condições para que eles tenham sustentabilidade. E foi definido na primeira reunião que uma parte desse recurso, a metade dos recursos que cabe aos estados, 215 milhões, seria dividido de forma igualitária entre os 9 estados da Amazônia Legal. Então, nós devemos receber, igual aos outros estados, nessa primeira parte, 24 milhões de reais, que nós vamos encaminhar os projetos para ser desenvolvido dessa forma que eu estou colocando. O senhor acabou de falar aí de comunidades, eu gostaria de puxar o assunto que pode ser votado a qualquer momento lá na Câmara Federal, o acordo de salvaguarda tecnológico entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu lembro quando o ministro Marcos Pontes esteve aqui no Maranhão fazendo uma visita em Alcântara, o senhor também fez esse acompanhamento junto ao governador Flávio Dino. Só que hoje a gente vê uma discussão lá na Câmara Federal com relação à situação dos quilombolas. A minha pergunta é, o senhor acha que deve ser logo seguida essa votação ou deve ser feita uma consulta prévia, seguindo a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, uma consulta prévia a essas comunidades quilombolas, ou essa votação deve logo ser feita? Não, eu acho que primeiro a gente tem que fazer o que foi acordado. O que nós acordamos com o Ministério da Ciência e Tecnologia foi que a gente faria uma viagem à Guiana para ver a experiência que aconteceu lá na Guiana Francesa. Então, nós fizemos essa viagem, eram 40 passageiros, entre deputados, senadores, funcionários do Ministério da Aeronáutica, funcionários do Ministério da Ciência e Tecnologia, para a gente ver como estava funcionando isso, que lá já existe há muitos anos. Qual era o impacto social e econômico para as comunidades? Por quê? Porque esses deputados e senadores, eles que vão votar no Congresso Nacional. E aí, depois, a gente acertou em fazer audiências públicas. Fizemos uma audiência pública aqui em São Luís, com as comunidades de Alcântara. Fizemos outra audiência aqui com a presença do ministro Marcos Pontes, com a sociedade civil organizada. E a gente entendeu que o momento agora é de votar no Congresso Nacional. Porque se a gente não aprovar lá, não vai avançar. Então, na sequência, nós vamos fazer uma outra viagem à Guiana Francesa para levar as comunidades tradicionais e conhecer o projeto. Porque o primeiro momento eram os deputados e senadores. Agora, nós vamos ter um outro momento onde vamos levar o prefeito. Então, deve ser feita logo essa votação antes de se fazer uma consulta prévia. Porque se não for aprovado no Congresso, não tem base de Alcântara. A gente precisa primeiro resolver essa questão burocrática e depois debater. É lógico, se não tiver acordo, não vai acontecer. Mas se não tiver aprovação no Congresso Nacional, isso também não vai avançar. Então, acho que a gente deveria avançar a discussão e a votação no Congresso e depois levarmos as comunidades quilombolas, o prefeito, os vereadores, as lideranças políticas para conhecer e ver o impacto que isso causou lá na Guiana. O que a gente pôde perceber é que houve uma geração de mais de 10 mil empregos, houve a melhoria de vida das pessoas, melhorou bastante a qualidade de vida. Então, acho que o impacto negativo lá praticamente foi muito pequeno. E essas comunidades precisam ver aquilo na realidade. Se a gente for polemizar... Precisam enxergar, no caso, que é um desenvolvimento. É claro, se a gente for polemizar esse assunto agora, aí a gente não consegue aprovar. Eu acho que o mais fácil é a gente aprovar e depois abrir o debate, abrir a discussão, porque a nossa base está pronta e a gente não tem que perder tempo com isso. Vamos conversar com os quilombolas no momento certo, respeitando as tradições, respeitando e definindo que os empregos têm que ser para as comunidades locais, como foi lá em Curru. Vamos mudar agora de assunto, falar de... a gente vê aí as movimentações partidárias para as eleições municipais. O senhor, como vice-presidente nacional do PRB, agora Republicanos, eu gostaria de saber como é que anda essa movimentação aqui em São Luís, aqui na capital do Maranhão. O Republicanos vai vir protagonizando essas eleições ou pretende fazer uma coligação? Como é que está essa situação do Republicanos? Olha, hoje nós não temos um nome, digamos assim, que a gente possa disputar um cargo de prefeito para São Luís.
mas nós estamos dialogando. Existem vários pré-candidatos que estão procurando o partido, que desejam disputar pelo partido. Se houver consenso dentro do nosso grupo e essa pessoa que está pretendendo vir para o nosso partido for aprovada pelo nosso grupo, nós vamos enfileirar essa discussão. Essa pessoa, no caso, é o deputado estadual Duarte Júnior? Nós tivemos conversa com o Duarte, tivemos com outras pessoas também, e não está nada definido, até porque todos eles estão em outros partidos. Então, se por acaso vieram para o partido, eles têm que primeiro discutir essa questão internamente dentro dos partidos deles. Mas não necessariamente nós temos que participar como protagonista. Nós podemos apoiar o outro partido, um outro candidato. Na realidade, hoje, existem vários candidatos dentro do nosso grupo e talvez até a gente nem participe do processo, porque tem alguns nomes que são, a maioria dos nomes são aliados nossos. Então, às vezes é melhor ficar sem participar do processo. Bom, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Jornal da Guará. Bom trabalho aí para o senhor. Bom fim de semana que está chegando, viu? Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Obrigada. Eu conversei aqui com o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão.